A popularização da rede mundial de computadores trouxe benefícios inegáveis para a sociedade com avanços em diversas áreas do conhecimento. Entretanto, apesar das conquistas, o mundo virtual também apresenta falhas e inseguranças que abrem espaço para a proliferação de fraudes e crimes pela internet, cada vez mais sofisticados e que colocam empresas e governos em estado de alerta. O setor bancário é um dos alvos preferidos dos criminosos cibernéticos. No primeiro semestre de 2010, os prejuízos do segmento com fraudes eletrônicas somaram cerca de 450 milhões de reais, segundo a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. Sobre este caso, nós vamos conversar com a mestre e doutoranda em Direito Penal, a advogada Carla Raal Benedetti. Doutora Carla Raal Benedetti, os entraves ainda para combater as fraudes cibernéticas, eles são grandes? O sistema da rede mundial ainda continua sendo frágil? Certo, na verdade não é que o sistema fica frágil, é porque a internet, como se trata de uma ferramenta, vamos dizer assim, tecnológica, cada vez mais ela também evolui. E, consequentemente, quanto mais evolui, mais difícil se torna e mais as pessoas acabam tendo acesso a essas tecnologias, vamos dizer assim. Então não é que existem entraves, é que efetivamente quanto mais o tempo passa, as tecnologias se tornam melhores, até porque o homem acaba tendo um desenvolvimento maior em busca dessas tecnologias para melhorar a própria performance dessa ferramenta e, consequentemente, acaba havendo uma maior dificuldade, vamos dizer assim, para se ter uma manutenção adequada, vamos dizer, uma prevenção adequada, né? Porque são técnicos que ficam por trás de tudo isso e, consequentemente, são pessoas que atuam por trás dessas máquinas. Então, os entraves giram em torno disso, né? Ou seja, não sei se eu me fiz compreender, mas os entraves, eles acabam girando em torno justamente do fato de que as tecnologias, uma vez avançando pelas dificuldades, acabam se tornando cada vez mais difíceis também de serem preventivas, vamos dizer assim, né? Doutora Carla Raal, apesar dos técnicos estarem com um sistema bem avançado, eles estão bem à frente, mas como os criminosos eles acabam ainda burlando o sistema e fraudando? Porque esses criminosos, eles são os criminosos sofisticados, vamos dizer, né? Nós estamos hoje diante de uma criminalidade sofisticada. Não existe mais aquele criminoso que ficava apenas furtando, quer dizer, até existe, mas é uma minoria. Esses criminosos que atuam em redes, eles são criminosos sofisticados, criminosos inteligentes, criminosos formados, e que têm uma informação tecnológica muito grande. São essas mesmas pessoas que formam essas ferramentas que acabam burlando o próprio sistema. E muitas vezes também acabam deixando portas abertas para que isso aconteça, né? Então eu acho até que acaba girando ou realizando um círculo vicioso. São pessoas que têm esse conhecimento todo que acabam burlando o próprio sistema, entendeu? Certo. E tem como prevenir, doutora Carla? Olha, tem sim. Nós temos alguns instrumentos de prevenção que hoje a gente está falando bastante em criminal compliance, por exemplo, que é um conjunto de regras que são pré-estabelecidas dentro das empresas que devem estar conformes à legislação pertinente, e isso acaba minimizando, sim, os riscos, porque eu acredito ainda que zerar, vamos dizer assim, acabar efetivamente com os danos, talvez eu seja um pouco pessimista, né? Eu acho que a única maneira ainda é a educação, é você ter informação do que você pode e o que você não pode fazer na internet. Agora, quando você aplica dentro de uma determinada empresa ou até na sua própria casa algumas regras e regulamentos que devem ser cumpridos para evitar que estes riscos e estes danos ocorram, eu acho que aí sim nós vamos estar diante de um resultado positivo, né? E é claro que isso deve estar aliado a uma administração
corporativa que também tenha uma visão tecnológica forte, mas também uma visão jurídica muito forte. Isso só pode ser exercida por advogados que tenham conhecimento prévio para poder executar essas tarefas dentro das empresas, entendeu? E essas fraudes cibernéticas, doutora Carla Hall, elas têm colocado os negócios em risco, assim, atingindo a credibilidade de algumas companhias do mercado? Com certeza, porque infelizmente quando ela é atingida, né, fraudes ocorrem, isso atinge a imagem da empresa. E aí a empresa pode ficar com a imagem de uma tal maneira atingida que ela acaba ficando fragilizada e fica com uma imagem até de fraudulenta. Que a fraude, ela que acaba detonando ou acabando com a imagem daquela empresa, e reconstruí-la acaba se tornando cada vez mais difícil, né? Porque você está diante de uma empresa que, em tese, ainda que isso não seja a realidade, mas em tese ela é uma empresa fraudulenta, ou seja, que aplica golpes, vamos dizer assim. Então, efetivamente, para a reconstrução dessa imagem, deve haver uma imposição imediata de regras que consigam levantar essa imagem no primeiro momento, para depois verificar quais foram os danos econômicos e financeiros, porque sempre vai haver um dano econômico e financeiro, né? Embora há hackers, por exemplo, e há pessoas que o único objetivo é denigrir a imagem. Tem pessoas que montam blogs ou desenvolvem ferramentas apenas para denigrir a imagem, ou porque acabam sendo pessoas que ou apenas querem destruir a imagem de uma determinada empresa, ou porque são concorrentes, ou enfim. Hoje a criminalidade, ela realmente deve ser considerada sofisticada, e os empresários têm que ficar muito atentos a isso, né? Porque hoje em dia mudou um pouco o conceito de crime, né? A senhora falou em dano financeiro. Tem como recuperar depois do crime ocorrido? Olha, Arthur, é claro que como a justiça ainda é um pouco lenta no Brasil, eu ainda não tive nada de efetivo de retorno, vamos dizer assim, muito embora a gente está muito perto de que isso aconteça, num caso que eu estou atuando. Agora, eu acredito que sim. É claro que não em todos os casos, mas porque isso acaba se diluindo, né? Normalmente eles não agem sozinhos, eles agem sempre em quadrilha. Mas é difícil dizer. Eu acredito, porque se não acreditasse seria difícil a atuação. Mas eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem condições de buscar a recuperação desses valores que foram perdidos, né? Mas o importante, eu ainda acho que a empresa, ela deve ter um capital de investimento nessa prevenção para evitar que estes danos ocorram ou que minimizem, né? Porque com certeza vai minimizar se isso venha a ocorrer, né? Doutora Carla Hall, existe um setor preferido pelos criminosos cibernéticos? Setor preferido... De mercado. Olha, de mercado? Como banco, bancos, por exemplo. Né? Os bancos são muito atacados. Olha, eu acho que está tão diluído isso. Hoje eles atacam, mas grandes empresas... haja vista que o próprio site do governo, né, até o governo americano também, há quem faça apenas pelo simples prazer de quebrar e mostrar que podem, né? Tem toda essa questão de hackers aí que a gente está entendendo até como terrorismo. Eu acho que fica mesmo no setor empresarial as fraudes de bancos, as fraudes que envolvam valores, né? E acaba girando mais em torno desse aspecto. Mas eu acredito que, mesmo assim, está muito diluído mesmo. E sem contar que, como eu disse, há aqueles hackers que buscam apenas o prazer de mostrar que podem, né? Até o cidadão comum também é atingido, né, com seus cartões de crédito. Sim. Sim, os cartões de crédito, os bancos. Quando eu me referi a bancos, eu pensei no sentido amplo mesmo, quando se refere a cartões de crédito pessoal. Aliás, é o que mais tem, né? Clonagens, muita.
e aí acabam quebra de sigilo nas próprias contas bancárias das pessoas, acaba tendo envolvimento de quadrilhas, por exemplo, em postos de gasolina, né, que normalmente a gente acaba tendo informações de que os próprios frentistas de postos de gasolina acabam passando com aquelas máquinas que são chamadas de chupacabras, a cópia do cartão de crédito para que eles possam usar, e assim sucessivamente, Arthur. É longo porque nós estamos realmente lidando com a criminalidade informática, que é a criminalidade da informação, que não tem nada mais sofisticado do que isso, né? Então, é um grande problema que a sociedade do século XXI tem que enfrentar. E como vem sendo o entendimento da justiça no caso dessas fraudes, quando o cidadão ou a empresa recorre a ela? Ela tem sido positiva. Eu acho que os tribunais têm aplicado o Código Penal de maneira adequada, muito embora nós temos aí um projeto de lei que ainda está para ser aprovado e gira uma grande discussão em torno dele para saber quais são os tipos penais, vamos dizer assim, que devem ou não ser aprovados. Eu sou partidária de que o Código Penal ele está aí e a legislação extravagante no sentido de que pode sim amparar todas essas ações dos criminosos, porque a internet para mim nada mais é do que um meio, né? Da mesma maneira que você usa um revólver, uma faca para poder praticar uma infração, você usa a internet. É claro que algumas infrações que são voltadas especificamente para a máquina em si, por exemplo, se você manda um código malicioso para uma máquina e destrói essa máquina, a gente não tem essa previsão legal na legislação brasileira. Então, nesse caso, sim, nós vamos ter que ter uma tipificação legal, né? Até para que a gente possa cumprir o que nós chamamos de princípio da legalidade. Agora, fora esses detalhes mais técnicos, eu entendo que a nossa legislação se aplica tranquilamente aos crimes eletrônicos, né? Então, nesse ponto, eu acho que os tribunais têm avançado muito bem. A única questão, eu acho que ainda, se é para que a gente faça uma crítica e sempre construtiva, é relacionada à perícia, né? Porque como isso tudo é muito novo e por vezes, e é claro, isso não é demérito, mas os juízes, promotores desconhecem a tecnicidade e precisam de um parecer técnico ou de um laudo pericial e tudo mais, isso tudo demora muito, talvez essa dificuldade acaba sendo encontrada por eles na hora de tomar uma decisão, né? Mas, com certeza, quando o advogado enfrenta e demonstra e procura ajudar o juiz neste momento, com certeza eles acolhem e percebem a gravidade do assunto e também a legitimidade do que está se buscando, né? Muito bem. Nós conversamos com a advogada a doutora Carla Raal Benedetti, ela que é mestre e doutoranda em Direito Penal e integrante da Sociedade da Informação da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo, que falou a respeito das fraudes cibernéticas que colocam os negócios em risco e atingem a credibilidade de companhias. Doutora Carla Raal Benedetti, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Arthur. Um bom dia.